Esperar só um pouquinho, É, né, Ítalo? Já bom. dando boa noite aí pro pessoal que já entrou, que sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer, Ítalo, já aproveitando esses primeiros minutinhos para te agradecer por ter aceitado o convite de participar comigo dessa live. Bora lá. O nosso objetivo é passar, né, Ítalo? Você também vem dessa formação, passar o conhecimento, o máximo de conhecimento que a gente tem, que a gente consegue para os nossos colegas também profissionais. E quanto tempo, Ítalo? Fala aí pra gente. Você foi meu professor, inclusive, pessoal, tenho honra de falar isso, orgulho. Então, o Ítalo me ensinou muito durante meu curso de especialização. Então, para mim é um prazer maior ainda ter você aqui hoje, Ítalo. Obrigada, viu? Imagina, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui, que depois vão compartilhar um pouquinho as experiências e também ouvir o que a gente tem para falar. Realmente eu dei aula para a Fran, na realidade é um aprendizado mútuo, né? A gente aprende muito com o aluno aprende um pouco com a gente, troca experiências e assim a gente cresce. Sempre é assim. É muito bom, né? Eu, Inclusive, essa troca que a gente tem depois que a gente começa a dar aula de aluno com professor. É exatamente isso. Isso é o mais gostoso. A gente ensina, mas também é, aprende bastante coisa, Fran, né? esses dias eu conversei com um outro ex-aluno meu que hoje está dando aula. Que E ele legal. falou assim: não, é muito gostoso ouvir isso. Ele fala assim: professor, ele chama de mestre, lá no consultório e tal, e na prática eu me garanto. Agora, às vezes na aula teórica é complexo, né? Eu falei assim: é verdade, mas você vai ver que você vai criar a sua identidade de passar o seu conhecimento, passar as E, informações que você precisa, e quando você achar essa identidade, tudo vai ficar de verdade e todo mundo vai gostar, vai ser legal para todo mundo. E ele falou de forma muito assim, muito sincera e muito tranquila, falou assim: olha como a gente aprende ao dar aula. exato. Falei, é verdade, é a mais pura verdade. A gente é eterno aprendiz, eterno aprendiz. Exato. Exato. E a gente agora, saindo, já entrando um pouquinho no assunto, Uhum. mas saindo do nosso mundo, da nossa zona de conforto, que a gente aprendeu odontologia, prótese, implantodontia, Uhum. no mundo real, né? Sim, E indo para o mundo digital é um desafio ainda maior. muito, muito grande, na verdade, né, Ítalo? E nós Ah, estivemos, inclusive, né, pessoal, para quem está assistindo, faz o que, umas 2 semanas já, Ítalo? Já sim, passou duas sim. semanas? Foi, a Lá gente no teve no IN. Isso, no maior congresso de reabilitação oral da América Latina. Sim. E isso nós conseguimos ver bem de perto, né, Ítalo? Essa Uhum, mudança aí que teve uhum, da, uhum. da questão da odontologia, de sair do que nós chamamos hoje de analógico, que seria uma odontologia mais convencional, e Sim, agora está tudo mudado, tudo indo para o digital. sim, E isso é sim. uma coisa muito interessante, é uma coisa assim, uma É, evolução muito grande. E a gente não pode mais falar que é a odontologia do futuro. Na verdade, não, já é do presente. é do Está presente. acontecendo. Então, nós vimos muito isso, né, Ítalo, lá no Congresso. É, Muito planejamento digital. era a maior parte dos estandes, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, há uma década atrás, odontologia digital, odontologia do futuro, era muito modesto, uma coisa digital ali, uma coisa aqui e tal. E hoje não teve um stand que não estava com um espaço reservado para a odontologia digital e com destaque porque realmente a gente vê que o salto de qualidade que a gente consegue, o resultado que a gente consegue, fatalmente com a odontologia digital, a gente tem um resultado melhor. Nesse sentido, a gente tem um resultado melhor. Exatamente. E o que nós vemos assim no nosso dia a dia, que nós podemos passar para vocês, né? É que hoje em dia tem muita clínica, né, Ítalo? Muita Sim, clínica focada na parte de implante. sim, Não dá sim. mais hoje para falar de implante separado de pério e de prótese, que foi isso que nós É, conversamos e chegamos a um acordo que seria um tema interessante, né, Ítalo? sim, sim, sim. Juntando tudo isso daí no digital.
Só que nós vemos que a maior parte dessas clínicas voltadas para implante acabam realmente deixando uma parte que é a mais importante de tudo da odontologia, que eu vivo falando isso nas minhas aulas e pelo que eu bato em cima da questão do planejamento. Então, o pessoal, infelizmente, peca muito nessa área. E nós sabemos que o planejamento ele é fundamental, porque o paciente tem expectativa, e quando existe uma falha já no planejamento, infelizmente, né, lá na frente nós vamos ter problema. Não é isso? Eu acredito que essa tríade, implante, pério e prótese, ela é um tripé muito importante para o resultado da reabilitação. Porque o implante propriamente dito, ele é um procedimento relativamente tranquilo para a gente fazer. Só que, assim, se você pensa no implante apenas como cirurgia e não pensa no implante como uma ferramenta protética, que o implante nada mais é do que isso. É uma ferramenta protética. E se você não pensa que essa ferramenta protética tem que estar adequada e tem que permitir uma saúde, e essa saúde é a saúde peri-implantar, você não tem como prever um resultado. Então, se o resultado é imprevisível, o seu resultado, ele provavelmente vai ser comprometido. Exato. Então, com a odontologia digital, com o planejamento virtual, com todo esse arsenal terapêutico que a gente tem na odontologia digital, a gente pode ter resultado previsível, a gente pode mostrar para o paciente qual será o resultado, mostrar onde a gente quer alcançar, o que a gente quer alcançar, e isso realmente é fascinante. É fascinante no dia a dia e a gente aplica no dia a dia. Exato. E isso que é o mais maravilhoso, né? Sim. Que você falou. Hoje em dia, realmente, não dá para separar essa tríade, né? Como você falou perfeitamente. Mas uma coisa eu discordo um pouquinho de você, Ítalo. Você falou assim que é muito fácil, né? Trabalhar com pério, implante e prótese para você, que é periodontista, implantodontista e protesista. Mas, é verdade. Infelizmente, no mercado, nós ainda não temos tantos profissionais assim, que dominam as 3 áreas, não é verdade? Tá, então vamos facilitar um pouco. Por que eu falo que é fácil? É que, assim, realmente, no nosso bate-papo inicial, você falou assim, de onde eu venho, né? Como é que... onde eu cheguei, né? Como eu cheguei até aqui e por que eu posso falar que é fácil, que é tranquilo. O paciente chega para mim e pergunta, vou fazer uma extração, vai ser fácil? Eu falo, olha, eu nunca vou falar que vai ser fácil, mas eu posso falar assim, olha, eu quero prever que tudo transcorra tranquilamente, que tudo transcorra de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, e por isso fácil. Mas, assim, eu gosto de falar que eu passo hoje 75% do meu tempo planejando para 25% do meu tempo executar aquele tratamento com o meu paciente. Então, aí inverte-se de você estar numa situação assim, o que eu faço agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí fica difícil. Exato. Então, É isso que acontece, né, Ítalo? Você isso ir é verdade. para uma situação de resolver um caso e realmente não estar preparado para aquilo. Não ter previsto tudo o que poderia acontecer, e aí realmente é onde as pessoas acabam achando mais difícil e complicando o caso. Exatamente. Então, nesse sentido, novamente, eu reforço a tríade, o tripé, implante, pério e prótese vão fazer os pilares, seriam os pilares de uma reabilitação completa para que a gente tenha um bom resultado. Então, é interessante, doutora, que eu vou chamar de Fran de vez em quando. Por favor, doutora não, né? Tá. Então, de vez em quando eu vou chamar de Fran. Então, Fran, às vezes, assim, quando a gente pega dentro do planejamento digital, dentro do planejamento virtual, eu consigo visualizar onde eu quero chegar. Eu consigo visualizar
onde eu estou e onde eu quero chegar. E eu sempre comparo a uma outra especialidade odontológica. Eu sempre comparo com a ortodontia. Porque a ortodontia sempre teve isso. Sim. Ela sempre iniciou o tratamento com um planejamento completo, baseado numa documentação completa, e a partir daí traçava-se um plano e com um objetivo claro. Quando a implantodontia e a reabilitação chegou nesse patamar, foi agora com a odontologia digital. Exato. E por odontologia digital, a gente tem uma gama de coisas para falar, de ferramentas a esclarecer, porque odontologia digital parece uma coisa muito distante. E não é. Não é. Exatamente. Quando a gente simplifica a odontologia digital, a gente consegue colocar isso em prática no dia a dia. Você quer ver um exemplo? A odontologia digital está num telefone celular, numa comunicação fotográfica ou um vídeo rápido com o protético para mostrar para ele, olha, eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Exato. Pensa bem, há 10 anos atrás, a dificuldade que a gente tinha para mandar uma foto, você tinha que abrir um e-mail, você tinha que fazer uma foto, pesado, um arquivo grande, câmeras gigantescas, e agora hoje você tira uma foto com o celular, com um flash auxiliar tranquilo, um ring light, você faz uma foto bacana, ou se quiser até... porque para dar a percepção para o protético da fonética, você pode pedir para o paciente falar, e aí a análise fonética do paciente vai permitir um planejamento de como vai ficar o tamanho do dente, qual é a posição adequada daquele dente. Então, são informações estritamente técnicas, de análise fonética do sorriso, e que a gente consegue, de uma maneira muito simples e muito trivial, passar essa informação para o protético. E isso que é importante que os profissionais entendam, né? Então, claro. Igual você falou, não é um bicho de 7 cabeças. Nós conseguimos trabalhar com o digital de uma forma muito mais acessível até de hoje em dia. Claro, claro. Na palma da nossa mão. De repente, claro. Tem até um softwarezinho ali, um aplicativo que faz uma simulação, às vezes, do sorriso ali na hora. Sim, sim. Não, e Fran, o que eu acho assim... eu preciso falar um pouquinho do que eu vivi, do que eu passei, para poder falar um pouquinho de onde eu penso que a gente vai estar em breve, onde a gente está e onde a gente estará em breve. Então, eu estou dentro da odontologia digital, eu não sou formado há muito tempo, não faz tanto tempo assim, faz quase 29 anos. Não é tanto assim, vai. Mas tá bom, né? Tá bom. Tá bom, eu tô indo bem, E cerca de mais ou menos, aí, pelo menos uma década, eu tô dentro da odontologia digital. Maravilha. Só que quando eu entrei na odontologia digital, eu achava que comprar um scanner, tô dentro da odontologia digital. Exato. E quando comprei um scanner, falaram para mim, agora você tem... Eu imaginei, eu acho que foi eu que imaginei. Eu vou ter um CAD/CAM. Aí, CAD/CAM, pera, CAD/CAM não. O que é o CAD/CAM, no final das contas? Para simplificar, para desmistificar. CAD, Computer Aided Design, ou seja, um desenho auxiliado por um computador. E o CAM, Computer Aided Manufacturing, ou seja, algo que vai fabricar, vai manufaturar, para fazer aportuguesar a palavra, vai fabricar alguma coisa. E cadê o scanner? Então. O scanner não é nem o CAD e não é o CAM. Exato. O scanner é o CAI. É o CAI. Computer Aided Investigation. Ou seja, ele vai fazer uma investigação, no caso, uma moldagem virtual, para permitir que um software vai auxiliar a desenhar algo. E aí, depois, conduzir a fabricação daquilo. Exato. Para a odontologia convencional, a odontologia analógica ou a odontologia que a gente está acostumado, eu costumo conversar assim, olha, o que você faz com o molde? Nada. Você não faz nada.
para aquele molde ser útil, você tem que fazer um modelo. Exato, você tem que transformar ele. Exato. Então, o scanner sozinho não faz nada. E eu descobri Exato. isso depois que eu estava com o scanner. E aí, assim, poucos laboratórios trabalhavam com uma tecnologia direta digital, tinham que trazer para a odontologia convencional, vamos chamar assim, e depois voltar para. Então, assim, esse processo demorou um tempo para acontecer. Não que não possa hoje, no estado da arte que a gente está, você pode fazer parcialmente um caso digital, parcialmente ou convencional, e assim você faz o melhor trabalho. Exato. E dentro disso, hoje, eu não tenho como não citar. Existem vários CADs, vários sistemas gratuitos, inclusive. Um dos mais famosos. E Então, um dos mais bons, né, famosos. Ítalo? Bons, né? Então, Excelentes. exato, que consegue fazer como é que fala? Compilar todas as informações. Fotografia, o enceramento, a tomografia, não é? Isso. E assim, Isso. de forma que a gente consegue ter no consultório. Então, quando você pega, por exemplo, eu vou citar porque não tem como não citar. Você pega um CAD que é famosíssimo, que é o Mesh Mixer, que é um CAD que ele é um software de CAD geral e você consegue ter ferramentas hoje fantásticas para odontologia que você trabalha dentro dele. Outro CAD fantástico também é o CAD da Medit, que é um CAD que tem dentro dele ferramentas que você faz uma placa de mordida, você faz uma prótese provisória, você faz um modelo, se você quiser trabalhar no modelo, você faz o DSD, que é o sorriso digital. Então, assim, ferramentas que hoje estão facilmente acessíveis para o dentista, para o colega e para o paciente. E eu acho interessante, Fran, que tudo isso também ajuda a nossa comunicação com o paciente. Com certeza. Que é o que é o nosso objetivo final, não é? Claro. É para ele que a gente faz tudo isso, para nós Claro, também, para facilitar claro. muito da nossa parte e tudo mais. Mas é para ele, né, Ítalo? Claro. E aí, quando você consegue se comunicar bem com o colega, perdão, você consegue comunicar bem com o paciente, a gente consegue vender. Não vender produto, mas vender uma ideia. Vender para o paciente, mostrar para o paciente, olha, eu quero que você tenha esse sorriso, eu quero que você alcance esse resultado, eu quero alcançar esse resultado contigo. A gente divide com o paciente, olha, o seu caso tem essa e essa limitação, o seu caso tem essa e essa vantagem, olha, a gente consegue fazer isso. A gente se comunicando melhor, a gente consegue que o paciente ele se envolva com o tratamento. Isso. E isso ajuda muito a gente. E ele entenda da nossa limitação como profissional e da limitação que o caso pode ter. Exato. E eu falo que isso tudo, né, Ítalo, só vai ser possível, na verdade, quando nós estamos falando com profissionais que querem ser diferenciados. Claro. Como eu comecei no começo da live que eu acabei citando, né? Hoje em dia, muitas clínicas voltadas realmente para a parte de implantes que acabam falhando nessa parte. Como que você vai passar isso para o paciente, né, Ítalo? Sendo que o paciente chega lá, a pessoa só está falando lá para ela lá na agenda, né, Ítalo? Tem que colocar um implante no 11. A pessoa sempre coloca um implante no 11. Eu falo que fazer isso, né, Ítalo, é fácil. Sim. A maior parte dos implantodontistas faz hoje em dia. Mas buscar todo esse conhecimento por trás que tem, desde a parte do planejamento, a expectativa do paciente entregar algo de excelência, vamos falar assim, um salto muito maior. Sim, então, sim. E é isso que nós vemos, né, Ítalo? Quando a gente consegue passar tudo isso para o paciente, é o que acaba nos diferenciando no mercado. Claro, com certeza.
Porque assim, se a gente for pensar só no aspecto de reabilitação, hoje, Fran, a realidade do consultório, eu trabalhando com reabilitação, é muito difícil você ter um caso que você só trabalha com implante ou um caso que você trabalha só com dente. Exato. Normalmente tem um mix de situações que você tem que trabalhar. Às vezes, na mesma situação, no mesmo caso clínico, você tem um implante, você tem uma coroa, você tem uma faceta ou uma lente, e aí você tem que trabalhar tudo aquilo. E aí, como é que faz? Se a gente não consegue vislumbrar qual que é o resultado final, o que a gente quer de resultado final, a gente tem uma chance muito grande de não chegar no resultado adequado. E aí, a gente, infelizmente, vê a internet é um meio de comunicação absolutamente democrático, né? Então a gente vê coisas assim que você fala assim, gente, isso é para ser bonito, eu tô fazendo tudo errado, então. Não é? E aí você começa a se questionar. E aí quando você volta na base, olha, vou fazer sua reabilitação baseado em como você vai falar, em como você vai conseguir falar, em como você vai conseguir mastigar, no princípio biológico. Como você vai utilizar, né, Ítalo? Exato. O prognóstico. Então, claro. Né? O que o paciente pode esperar daquilo? Exato. Porque, assim, eu não vejo problema, nem tanto a céu, nem tanto a inferno. Eu não vejo problema, por exemplo, fazer uma intervenção minimamente invasiva num jovem de 18, 19, 20 anos, olha só a idade, que precisa de um fragmento cerâmico pós-ortodontia. Mas aí o planejamento vai permitir que eu, percebendo que a anatomia daquele dente não vai ser adequada, ideal, ou que o excesso de espaços vai deixar um sorriso que não vai ficar tão belo, harmonioso, eu já conduzo a ortodontia com um especialista, com um colega ortodontista, que pode usar até os alinhadores, que é base da ortodontia digital, para colocar o dente na posição adequada para eu não promover desgaste. Exato. Então, assim, de novo, o planejamento, seja o planejamento digital para ortodontia prévia, com alinhadores ou ortodontia convencional, que vai me permitir colocar o dente numa situação, numa posição que eu interfira o mínimo possível naquele dente. Então, a literatura fala, vai colocar um implante numa genesia de lateral, quando falta o dente lateral. Como que a gente faz? Você vai colocar um dente numa criança de 17 anos. Eu já coloquei, eu já tive que colocar. Era 17, faria 18 anos, dali um mês, mas era 17 anos. Sim. E aí, como que eu espero que aquele implante, pensando na expectativa de vida da mulher, pensando na expectativa de vida da mulher, que beira 75, 80 anos, pensa bem, eu estou colocando um implante com um pouco menos de 20, e eu estou esperando que ela viva até os 70, vamos supor. 50 anos vai estar naquela pessoa. Então. E se eu não planejar adequadamente naquele momento, a chance de eu ter um sucesso de longo prazo decai. Lá, voltando a falar recentemente do IN que a gente esteve, eu tive a oportunidade de estar numa palestra reservada com o Buser, o professor Buser, e ele falou, ele tem caso que ele mostrou de 30 anos, ele mostrou caso de 40 anos, e assim, então, respeitadas. Será que esse pessoal que está trabalhando dessa forma, né, vai ter caso assim? Me desculpe, mas não vai. Não vai. E ele respeitando especialmente as bases biológicas. É o básico que não muda, né, Ítalo? Não muda. Respeitar não muda. É o que eu sempre falo até nas minhas aulas. Você treinar o profissional para ir lá furar o osso e colocar o implante é fácil. A gente não brincava na especialização, até macaco, né? Se você treinar, ele vai furar, ele vai colocar. Só que não é assim que tem que ser. Nós precisamos evoluir nessa questão, né, Ítalo? Não adianta nada a gente querer trabalhar
com digital se a pessoa não sabe os requisitos básicos da Isso, pério, né? Que isso. muito da implantodontia hoje em dia tem que estudar periodontia, Sim, né? sim. Por isso a E complexidade da especialidade da implantodontia, né? uhum, exatamente. Então é pensando A gente, exatamente em tudo isso, né? Que uhum, o Buser consegue os casos de acompanhamento de 30 anos, não uhum, é? exatamente, exatamente. Respeitando os princípios biológicos. E como princípio biológico, pensando em planejamento e pensando em planejamento digital, Uhum. o básico é posicionamento tridimensional adequado. Perfeito, maravilhoso. Com, com um planejamento digital, isso é muito tranquilo, é muito prático, é muito tranquilo. Você pensando assim, posição antero-posterior, látero-lateral e ápico-coronal para cima e para baixo. Acabou. E Acabou. quando você faz um planejamento virtual de um implante e quando você prevê uma cirurgia guiada, faço um parênteses, hoje, no meu dia a dia clínico, 95%, 96% dos meus casos são cirurgias guiadas. Maravilhoso. Por quê? Pela praticidade e aquilo E a não é segurança, nem né, Ítalo? A a, segurança do procedimento. Imagine a igual você segurança. citou, um lateral, a genesia de um lateral. Poxa, você não É, pode errar. Não é uma não. situação que você pode errar, não Não, é? não pode. E aí eu falo Ah, que muitas vezes muitas pessoas veem aquele. Tem uma certa tendência, né, Ítalo, de ter um pouquinho mais de osso em comprimento numa genesia do que uma falta de osso. E aí, se a sim, gente simplesmente abrir o retalho, colocar o implante lá, nós vamos ter problema. Porque muitas vezes é, precisava de uma adequação óssea, de definir margem cervical, que isso a cirurgia guiada é maravilhosa, o planejamento digital sim, é maravilhoso. Você sabe onde a cervical da sua prótese vai estar e se você precisa sim, trabalhar na parte óssea ou não. Não é isso? sim, perfeitamente, perfeitamente. E aí, assim, você vê conceitos biológicos Uhum. que respeitados, e dentro desses conceitos biológicos respeitados, a gente consegue um resultado. Então, por exemplo, se eu percebo que tem um excesso ósseo vertical, eu vou buscar a posição tridimensional do meu implante que me permita colocar o implante, e eu brinco sempre do número mágico, número 3. 3. Perfeito. Por que o número mágico 3? Olha, eu enterro o meu implante 1, 2 milímetros, para onde eu vou parar isso? Assim, vamos esquecer, Esquece se a fosse pensar numa... regrinha, né? Isso, esquece a regrinha. Você tem que pensar que o implante vai ter que estar posicionado numa região que me permita colocar um pilar. Exato. E esse pilar tem que ter uma altura mínima por conta do espaço biológico, que é o espaço onde está o implante e começa a prótese. Exato. E quando E eu... o tecido mole, né, Ítalo? Que vai se Ele vai acomodar no responder. meio disso tudo. Ele vai responder. Ele vai Né? responder. E aí, quando você tem um mínimo de 3, um mínimo, você está mais ou menos indo bem. Aí, cada caso, individualmente estudado, num software de planejamento de cirurgia guiada, vai permitir, antes de eu colocar o implante, prever qual será ou qual poderia ser o pilar a ser utilizado ali. E aí, aquela grande dificuldade da maior parte dos implantodontistas e dos protesistas, qual o pilar que eu vou colocar aqui? Uau. Ela cai por terra. Exato. Cai por terra. Porque Porque no planejamento. você já tem planejado. Pode É, ocorrer mínimas alterações? claro, Pode. Só que você claro. tem um norte, né, Ítalo? Você Não. não parte do zero. Putz, igual você falou perfeitamente. E eu até agradeço, porque eu falo muito isso nas lives. E fica É. difícil, porque a maioria das próteses sobre implantes, a gente está tendo que resolver problemas. Problema, Não é? Você tem que adaptar. é, Poxa, meu implante está raso. Um cone morse raso, Ítalo. É fácil de resolver? é. Não é fácil, Não, não é? não. Então, o que, que acontece? É o caos, as pessoas acham que é o caos. Mas é É, por causa disso, porque faltou o planejamento, faltou o posicionamento tridimensional correto para realmente caber o que precisa entrar é. lá para compor a prótese e o tecido mole, enfim. Exatamente. Você Exatamente. falou E eu, perfeito.
Olha que interessante, Fran. Pensando nesse aspecto, pensando nesse quesito, olha que coisa bacana que a gente pode ter. Se eu tenho uma cirurgia e durante a cirurgia eu já tenho uma previsão de qual pilar vou usar, e olha que interessante, hoje, voltando a falar um pouquinho do CAI, CAD, CAM, tendo um software e tendo uma impressora no consultório, eu sou suspeito para falar, eu já usei impressoras mais simples, mas hoje eu estou com uma impressora que eu me permiti uma impressora de uma eficiência maior no sentido de resultado, ou seja, porque as impressoras são difíceis de lidar em alguns casos. E quando você compra uma impressora que ela já tem uma formulação prévia, facilita mais. Eu tenho, também não estou fazendo propaganda nenhuma, mas eu tenho uma Sprint Ray. Não, mas legal passar essa experiência, não é? Claro, claro. Eu trabalhei com outras já. É isso que eu falo. É legal essa troca de experiência, porque entrar pro digital, igual você falou, e eu assisti também, Ítalo, uma palestra do Kina lá no IN, que foi maravilhosa. E ele falou exatamente sobre a curva de aprendizado, que eu comentei na live de 2 semanas atrás, que foi a curva de aprendizado. Então, essa parte de passar a experiência com o equipamento é muito interessante. Claro. Que ele falou brilhantemente, que normalmente uma curva de aprendizado começa reta, uma curva normal, né? E aí a gente tem uma tendência de ir subindo e se melhorando. Mas que com o digital não é assim, né, Ítalo? Não, a gente passa não é. Por várias coisas que primeiro você vê. Quando você pensa, cheguei num patamar, falei, ixi, lascou. Aí depois você começa a subir de novo. Então exatamente. É muito legal essa experiência. E pode falar da impressora sem problema nenhum, mas é muito legal passar. Então, e falando ainda sobre isso, Fran, o nosso problema como profissão é que a gente tem que ser muito autossuficiente. A gente tem que ser muito autoconfiante e autossuficiente. E essa semana eu estava lendo alguma coisa sobre aprendizado, reaprender e tal, e falava assim, olha, quando a gente está aberto a ouvir uma crítica, tá? O crescimento que a gente pode obter, ele é muito mais rápido. Maior. É muito mais rápido e muito maior. Então a gente só tem que filtrar que aquilo pode não ser uma crítica pessoal, pode ser uma crítica voltada ao resultado. Sim. Então, assim, eu tenho uma impressora mais barata, uma impressora mais simples. Eu vou ter que trabalhar mais, vou ter mais dificuldade, mas eu posso alcançar um resultado. Eu vou alcançar um resultado. Só que eu vou provavelmente tropeçar mais nessa curva de aprendizado. Eu passei por isso. Eu tive uma N-Cubic, que é excelente. Trabalhei com a LGO, que é também uma impressora muito boa. Frozen, já dei treinamento nessas impressoras para colegas. Já falei, olha, as dicas são essas. Parametrização de resinas, qual resina é melhor, qual resina faz uma performance melhorada. E eu, para mim, na minha realidade, eu falei assim, não, para o que eu preciso, para a agilidade que eu quero, a Sprint Ray, ela entrega o que eu preciso. Tá? Assim como o do scanner, eu já trabalhei com vários scanners, já tive a oportunidade de trabalhar com vários, e assim, a gente tem aquele que a gente prefere. Eu sempre comparo silicone de adição. Você quer qual? Eu tenho preferido. Exato. E alginato. E não tem nada a gente pode falar errado nisso, né, Ítalo? Nada de errado. Mas que eu falo que não existe assim um material perfeito, a técnica perfeita. O perfeito é que você domina, não é? Você alcança o resultado com aquele material, com aquele silicone, com aquele scanner. Então usa. Se é bom usar ele, então usa. Não é? Exatamente. É isso aí. Mas assim, e aí, dentro desse balaio de gato, dentro dessa nuvem assombrosa que é a odontologia digital, a gente tem que começar, nós mesmos, temos que nos policiar a falar algumas percepções pessoais. Sim. Porque dar uma percepção pessoal hoje parece criminoso. E não pode. Eu falei, não, pera, esse material aqui é melhor. Olha, essa impressora aqui me entrega esse produto. Sim. Não que as outras não entreguem, porque você não é excludente. Não. Não é excludente, é a sua opinião pessoal. Sim, de experiência. Porque assim, Claro. Poxa.
né? Claro, com certeza. Então, assim, dentro da minha experiência pessoal, eu falo, scanner, eu acho que o Trios é um precursor, é um scanner de excelente qualidade, já esteve muito mais caro, hoje se adequou um pouco ao mercado. Hoje a gente tem os scanners, por exemplo, o Aitero, que é muito bom para orto, Sim. principalmente. Tem o scanner da Carestream, que também é muito bom, mas eu acho que hoje eu particularmente, eu ficaria entre o Trios e o Medit. Legal. Lá no IN, teve o lançamento do novo scanner da Straumann Neodent. Eu não tive a oportunidade de manusear. Ai, não consegui O anterior. também. Então, é muita gente. É Eu dei muita uma olhada coisa. rápida ali, muita coisa. Mas eu tô querendo saber desse scanner também. Tem alguns chineses, coreanos, que a gente pode falar assim: olha, se você for ver o hardware, né, parece bom. Agora você tem que colocar a mão naquilo para ver. E não é só o scanner em si. Qual é o software que ele vai ter? Qual é o CAD que vai vir junto com ele? Exato. Então, hoje, Isso influencia muito, né, Ítalo? muito na decisão de escolha de compra, porque você vai precisar saber trabalhar bem com o scanner para trabalhar, para poder fazer uma performance melhor e aquela curva de aprendizagem vai ser pum e depois sobe, ser menos abrupta, mais né? tênue, Isso, né? mais tênue. E Mas aí você você sabe... consegue. Não, pode perguntar. Aí Você você sabe que consegue um resultado mais tranquilo, né? Um Sim, resultado mais tranquilo. verdade. E você sabe que eu assisti uma palestra lá também de um professor e ele falou assim, brilhantemente, que ele, quando começou a entrar no digital, realmente percebeu que ele precisava fazer isso que você falou, colocar a mão em vários tipos de scanner antes de decidir De comprar. comprar. Uhum. Porque é muito pessoal e realmente de você se adaptar e ter o conhecimento, como você falou também, do Claro. software. Porque existem softwares, né, Ítalo, e sistemas de CAD/CAM que são abertos, que são fechados. Mas uma coisa de uma palestra que eu vi que estava falando sobre o quê? Sobre a fidelidade, sobre a acurácia da transmissão dos dados, dos arquivos, então desse software para o CAM, como você falou. Então, se você não conhecer e você realmente não for atrás disso, porque vendedor vai vender, tudo deles vai ser o melhor. O deles é o melhor scanner, melhor impressora, não é? Claro. E não é Sempre assim, assim. né? Porque isso vai interferir também no seu resultado do digital. Cito um trabalho já clássico de uma equipe japonesa que provou que a iluminação do ambiente interfere na qualidade do escaneamento. Spoiler, tá? E eu concordo. Por quê, Ítalo? Porque a captação de imagem é feita através do quê? Da reflexão de luz. Reflexo e luz, exatamente. Tanto que os primeiros scanners precisavam de um opacificador. Do pó. Pois é. Então, e aí a gente olha para trás e a gente fala, vou olhar para frente. Tem que ser assim. Agora, Fran, e até tem um outro trabalho clássico que eu posso citar também, que ele fala assim, técnica de escaneamento. Qual é a melhor sequência para escanear? E olha, da odontologia digital, a gente está falando assim, praticamente só do escaneamento, só do scanner. Estamos falando de planejamento e ainda assim a gente tem que falar do scanner. Daí a pessoa fala assim, mas eu não tenho scanner. Tá. Dentro, em breve, não vai ter escapatória, não vai ter alternativa. Você vai ter que ter um scanner. Exato. Mas ainda assim, Neito, ainda que não tenha, a gente chega, né, nessa fase, tem os, como é que fala? Scan services, né? Claro. Que podem levar o scanner até o seu consultório, ou a pessoa passa o scanner, ou eles às vezes deixam a gente passar o scanner, né? Para que você tenha o contato, para que você aprenda e tudo mais, e aí você consegue utilizar mesmo ainda sem investir tanto. Então, existem essas possibilidades, né? Existe. Hoje, centros de radiologia e mesmo laboratórios de prótese, eles oferecem o scan service para ajudar. E olha só, hoje tem scanners que o software do scanner permite escaneamento de molde. Sim. Não vaza nem o modelo de gesso, escaneia o molde. Então, para quem domina uma moldagem com silicone de adição,
dá para o laboratório escanear o molde, nem o modelo de gesso não vai ter, ele vai escanear o molde. Então, é muito rica a quantidade e a qualidade de informações que a gente pode ter. Sim. Mas, assim, tem que ter essa ferramenta. Eu fiz muito pegar o janeloscópio, pegar uma panorâmica com alteração, com distorção para tentar estudar implante. Hoje, Fran, sem brincadeira, ó, eu vou contar um segredo. Conta. Se eu pegar um PDF, um template de tomografia hoje, eu não sei ler mais. Acredito. Não sei mais ler. Eu tenho que pegar o exame aberto, o DICOM, eu tenho que jogar, porque daí eu consigo enxergar todas as dimensões daquele trabalho. E eu vou te contar uma. Aí não é um segredo, eu não vou te contar a história, mas vou te contar uma história. O meu TCC da especialização foi exatamente sobre esse tema. Eu nem imaginava a complexidade. O meu TCC foi o seguinte: como que eu faria o estudo na tomografia, sendo que a tomografia ela vinha no plano de Camper, portanto um plano anatômico, e eu teria que colocar o meu implante não no plano de Camper anatômico, mas no plano referenciado ao dente. E aquilo na minha cabeça, naquele momento, estudando ainda, eu não conseguia resolver essa equação. Sim. Hoje, eu tenho isso com uma clareza muito grande, porque eu posiciono o implante virtualmente antes de executar. Perfeito. Então, vou só ler uma perguntinha aqui, para a gente dar uma interagida aqui com o pessoal que está mandando. Jefferson mandou lá para nós. Jefferson é maravilhoso, que ele é parceirão nosso lá de laboratório. E qual é a nossa experiência, então, em receber um trabalho sem modelos? Somente o trabalho do quesito confiança. Então, sem ter recebido o modelinho impresso, né, Ítalo? Qual que é o seu grau de confiança? Hoje pensando no digital. Tá. Sincericídio? Sincericídio. Então, não gosto de contar história, mas vou contar uma história. Quando eu comprei o scanner, eu mandava o escaneamento para o laboratório e o laboratório me cobrava para imprimir o modelo. Ele cobra até hoje, tá? Mas eu rosno, hein? Eu rosno. Eu falei assim, o modelo não é para mim. Eu não vou usar o modelo, eu não quero o modelo. Sim. Se eu tenho uma precisão que a empresa fala que eu tenho e você vai trabalhar em ambiente virtual, eu não quero modelo. Eu não quero. Mas o modelo não é para eu usar. É para o técnico usar. Para o laboratório. Então, se ele sai da fresadora, da impressora, um trabalho adequado, eu não preciso do modelo. Então, assim, fazendo essa analogia, a minha confiança é plena. É plena dentro dos softwares, dentro dos CADs, eu tenho como corrigir se eu quero um ponto de contato mais forte, um ponto de contato mais suave, se eu quero uma compressão da gengiva maior, se eu quero uma compressão da gengiva menor. E aí, do tanto que a gente tem estudado, os laboratórios também têm. Isso eu tenho que dar um braço a torcer. Porque tem laboratórios que, então, eu fico 100% tranquilo para receber trabalhos sem modelo. Claro, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Tá? Trabalhos de alta complexidade, é claro que o modelo vai ajudar, vai dar uma referência. Mas trabalhos unitários, dois dentes um do lado do outro, eu faço questão nenhuma do modelo e eu não faço problema nenhum de fazer pequenos ajustes interpossíveis, como a gente faria no modelo de gesso. Ítalo, as pessoas têm que entender também de uma vez que não é porque, claro que quando veio o CAD/CAM para odontologia, se falava muito, sem ajuste, nada de ajuste. Eu assisti uma palestra também no IN que a menina falava assim, porque eu não ajusto nada. E eu pensando comigo, quase levantei e fui embora, Ítalo. Falei, duvido! Porque é normal, pessoal. É normal. Que esteja sendo feito no digital, pequenos ajustes, principalmente quando você quer um trabalho, às vezes, um pouco mais personalizado, né? Então, vai, por exemplo, uma aplicação de cerâmica que você quer que estratifique alguma coisa,
vai ter um pouco É de ajuste. natural, é natural. Faz É parte, natural. mas não é, né, Ítalo, aquele Não, ajuste de ficar uma hora não. ajustando uma coroa unitária. Você vai E ganhar tempo, não é? com certeza, com certeza. Então, no fluxo digital, eu imagino que no futuro haverá uma aproximação cada vez maior do dentista com o Eu protético. E não o também acho. contrário. Eu também E acho. não o contrário. Só que trabalhos que seriam de pertinência do dentista e que foram passados em algum ponto da história para o protético vão voltar para o dentista. Então, por exemplo, tem algumas situações que eu mesmo faço. Antes de preparar o Aham. dente, antes de preparar, por exemplo, o paciente chegou com uma coroa no consultório, uma coroa cerâmica e teve uma recessão e precisa trocar. Mas a Aham. coroa, em linhas gerais, está com uma anatomia bacana. O que eu faço? Eu escaneio antes, na minha Perfeito. consulta, eu escaneio antes, eu jogo aquele escaneamento num software, eu oco, acho que não tem outra, não é um neologismo, né? Eu oco Não, já aquele. sei. Eu deixo o oco Sim, e imprimo um provisório, certo? Oco, para eu fazer uma adaptação. sim. E fica perfeito, porque eu consigo, assim, mínimos Ah, ajustes, né? ah, Por perfeição, eu não quero dizer que não exija nenhum ajuste, mas, assim, me permite mínimos, né? segurança, confiança, já Confiança. que o Jefferson perguntou da confiança, confiança que aquela coroa provisória vai poder, transitória, né? Vai poder me ajudar muito, eu vou ganhar tempo clínico, e aí para o paciente também ele vai ficar, nossa, mas já tranquilo assim? Aham. Foi assim a última vez. É, Então, eu posso, inclusive, guardar aquela informação para mandar para o laboratório quando eu estiver na fase de fazer a cerâmica, cerâmica. falar, ó, siga essa Sim, anatomia. O laboratório vai pegar aquela informação e vai fazer um trabalho excelente. é Então, isso. E é, realmente, eu não vejo um, problema. e é uma das vantagens, né? Então, nós Claro. comentamos aqui, se a gente for fazer um pequeno resumo, de vantagens que o paciente vai ter e nós também. Nós sabemos que no Ele vai consultório, perceber. o que é o mais caro do consultório? A hora É o clínica. tempo. É o É o tempo, é o tempo. nosso tempo. Então, nós vamos ganhar tempo, nosso paciente vai ganhar tempo e qualidade. Nós não Claro. estamos diminuindo o tempo e diminuindo a qualidade. Muito pelo Não. contrário, nós estamos otimizando o tempo e continuamos entregando um trabalho de qualidade. De qualidade. Não é fazer mais rápido, É é fazer mais ágil. mais ágil. Exato. É, a agilidade. E o paciente ele percebe assim, nossa, eu não preciso ficar tanto tempo de cadeira. É isso mesmo, é isso aí. E aí é um paradigma também para o paciente. Ah, mas foi tão fácil, foi tão tranquilo. Não, pera lá, não foi assim. Para eu chegar onde eu tô, Foi uma eu já caminhada. até exato. Eu vi legal assim, aquela filosofia de boteco, né? Quando você vê alguém fazendo um negócio e parece muito fácil, raciocine quanto tempo aquela pessoa É, levou para aquilo parecer fácil. exatamente. Ninguém sabe tudo que teve por trás daquilo lá. Claro, Não é claro. que a gente falou Então, é a curva de aprendizado, a experiência com cada equipamento, enfim, que vai te levar claro, lá, né? Então, claro. Então, hoje, assim, eu vejo assim, a indústria também ajuda a gente, as empresas sim. ajudam a gente. Então, traço um paralelo do tempo que a gente, por exemplo, tinha que lançar mão de pilares anatômicos para ter um resultado excepcional. É. Hoje, a gente pode lançar mão de um pilar genérico, Aham. que é o T-Base, e Sim. o laboratório deixar aquele pilar anatômico da maneira que a gente precisa para o melhor resultado. Isso é Exato. fantástico. É Totalmente fantástico. personalizado. Totalmente personalizado para o caso. Totalmente personalizado. E assim a gente consegue um resultado de um fluxo digital da cirurgia, da prótese, do condicionamento da gengiva, até chegar no resultado Exato. final. E isso, de forma interessante, traz uma confiança para o Com paciente também. Ele certeza. percebe que a gente está mais confiante naquele resultado, naquele trabalho. Ajuda muito, ajuda muito. Demais. Nossa, eu fiquei assim,
viu um negócio que eu achei tão interessante, Ítalo. Pode até parecer meio bobo, né? Mas nós também temos que ser humildes e ver que quando a gente vai para esses congressos, a gente aprende demais, né? Ver coisas novas. Que eu achei fantástico um guia, cirurgia guiada, que naquele guia tinha tudo, Ítalo. Olha que maravilhoso. Tinha a parte periodontal, que teria que fazer o ajuste estético, né, de aumento de coroa clínica. Tinha posicionamento do implante. E o que eu achei mais fantástico foi o guia perfeito da região do palato, que era para incisar e tirar o conjuntivo, totalmente seguro, porque na tomografia, juntando as imagens, dava para ver certinho onde estava a artéria palatina, que eu falo para você uma coisa, Ítalo, eu sou fã da periodontia, eu ainda vou ser uma boa cirurgiã na periodontia, mas eu ainda não consigo, não tenho confiança, justamente na hora de remover o conjuntivo, por conta da parte anatômica. Nós sabemos aproximadamente, obviamente, onde está. Mas eu, Franciele, sou mais, né? Você sabe que a minha formação veio lá da prótese, depois da prótese. Cirurgia. E eu falei assim, nossa, tava mostrando certinho a janelinha lá no guia, onde queria fazer incisão para tirar o conjuntivo com extrema segurança para, né, o profissional e muito mais para o paciente. Então, com certeza. Foi o casamento perfeito. Assim. Eu falei, nossa, valeu. Só de eu ter visto isso aqui, o congresso pra mim foi maravilhoso. Fran, só para você ter uma ideia, tá? Eu já fiz guia, obviamente, para implante. Fiz guia para implante total. Já fiz guia periodontal de cirurgia periodontal. Já fiz guia para acesso a dente incluso, próximo do nervo. Eu já fiz guia para colagem de botão ortodôntico. Eu já fiz guia para canal atrésico, para endodontia. Endoguide, eu ia falar. Endoguide, para fazer o endoguide, para ter segurança de onde vai, para não sair do caminho correto. Já fiz guia, MARP, desculpa os ortodontistas, pelo amor de Deus. Já fiz guia para fazer o MARP. O MARP é aquele aparelho que coloca no palato que faz a disjunção palatina, para colocar certinho no lugar do MARP. Então, assim, isso em termos só de guia que eu já pude fazer. Eu já fiz assim, durante o planejamento para um implante, eu já falei, olha, compra esse implante, esse pilar provisório, esse pilar definitivo e vai fazer esse resultado. Antes da cirurgia, então assim, o colega pode economizar tempo e dinheiro para não comprar um pilar, que não ia usar e tudo mais. Já fiz cicatrizador personalizado numa extração. Que maravilhoso. Dá para medir, por exemplo, você vai fazer um enxerto de seio maxilar, dá para medir quanto em volume de biomaterial vai ser utilizado. Maravilhoso. Você tem a noção do que vai usar, se vai usar meio grama, 1 grama, 2 gramas, e aí você pode precificar para o seu paciente com segurança quanto que você vai gastar de material, de biomaterial, para você poder passar seus honorários. Então isso assim, facilita, são ferramentas que facilitam o nosso dia a dia e sim, sem ser leviano, nos facilitam ganhar dinheiro. Com certeza. Né? Nos ajudam a ganhar, mas ganhar pela melhor utilização. Ganhar pela isso, pelo não desperdício. Isso. Não é? Perfeito, exato. Fora, porque daí você abre, você vai utilizar de novo. Tempo. Então, né? Assim, um monte de componente, né? Então, que fica lá no consultório, daí você testa um, daí você compra 2, daí você compra 3, e aquilo vai ficando, porque você vai ter que testar ali na hora. Então, é isso. Isso é uma coisa que eu vejo do digital de agora no futuro, que não tem como não evoluir mais ainda do que isso, né? Exatamente. Só vai ser... E outra, né, Ítalo? Vai vir com tudo aí, está vindo a inteligência artificial. Isso é um fato. Que vai casar, não vai ter como não casar com a parte digital da odontologia, né? Atuar. Então, tem muita coisa para vir aí. Spoiler. Não é nem vai vir, já está aí. Não, tá aí, Não, um spoiler de uma coisa que já está aí por conta da inteligência artificial. Você pegar, por exemplo, fazer uma placa de mordida com ajuste
fantástico de conforto para o paciente em 4 cliques. 4 cliques do mouse, você consegue fazer uma placa de mordida super bem ajustada. Olha, eu lido com DTMs, viu? E DTMs severas. Sim. Mas, assim, aquela placa, o paciente está num momento de estresse que vai usar há pouco tempo, ou aquela placa mais simples, que às vezes, assim, exigia um tempo de moldar, manda para o laboratório, custo, tal. 4 cliques do mouse consegue fazer uma placa bacana. Eu não estou sendo leviano, estou sendo, assim, a real. Sim. E isso a inteligência artificial ajuda a gente muito. Porque no escaneamento dá para você, inclusive, fazer simulação de movimento. Quer dizer, não é estática a oclusão, é dinâmica. Então isso é fantástico. E realmente fantástico. Foi um dos diferenciais, inclusive, de alguns lançamentos de scanner lá, né, Ítalo? Ah, olha, tal scanner não tem inteligência artificial. Esse scanner já tem inteligência artificial que te ajuda nisso, naquilo outro. Então... não. Por exemplo, a seleção de cor. Você consegue, com o scanner, ajudar a seleção de cor. Olha lá, tem alguém que quer participar da minha live aqui. Olha aqui, ó. Chegou, gente. A Amora veio participar, que ela não aguentou e ficou aqui. Ela vai ficar aqui com o meu colo agora. Ninguém vai ver. Eu tô de preto, ela tá de preto. Ó. Tá ótimo. Então, e aí, Fran, a inteligência artificial ajuda muito. E aí, volto a falar sobre a confiança de fazer um trabalho sem modelo. Sim. A inteligência artificial, ela mostra como se fosse um delineador físico, se aquele preparo ele está apto a receber uma prótese sem interferência, se você tem que corrigir o preparo, se você tem uma inserção daquela prótese adequada para ter um bom ponto de contato. Então, eu acho assim, fantástico. Só que assim, o colega dentista, nós temos que assumir o meia-culpa, sentar e estudar. Estudar, ou fazer curso, ou mentoria, ou live, não importa. Tem que entender que é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta maravilhosa, mas que exige que a gente se empenhe em lançar a mão e usar adequadamente. Exato. Ó, aí eu falo demais, hein? Cuidado comigo. Aí é orgulho, tá? Orgulho. A minha filha está fazendo odonto. E ela está fazendo clínica integrada. Já é formado, né? Já há 5, 6 anos já. Eu até perdi a conta já. Melhor nem falar. Tô ficando velho já. Nossa vida. Eu tenho para ele lá no instituto, né? Pois você viu? Então, olha o tempo que faz. Olha o tempo que faz. Então, e a Yasmin teve um caso de alta complexidade e ela estava lá na UEL, ela conversou, batendo papo comigo, ela moldou, falei assim, Yasmin, eu acho que eu posso ajudar a fazer um provisório bacana para você impresso, porque vai te ajudar, vai ganhar tempo e tal. Ela falou, conversou com os colegas professores lá da UEL, que foram super receptivos com ela e comigo, que eu falei, eu não quero interferir, eu quero ajudar. E ela fez os provisórios e depois um dente, a gente chegou a fazer uma impressão de um dente com carga cerâmica que naquela situação ficou definitivo. Olha que legal. Então, assim, poxa, é uma graduanda que está tendo acesso a isso. Então, assim, gente, 5 anos de formado, 6 anos de formado, 10 anos de formado, por que não entrou no odonto digital ainda? Né? Não tem explicação. Não é? Não tem. Tem que ir devagarzinho, mas tem que ir, né, Ítalo? Cada um vai sim. No seu tempo, de acordo com as suas condições, claro, as possibilidades, mas buscar o conhecimento, igual nós estamos fazendo aqui uma live, com bastante conhecimento, que você consegue começar, né, Ítalo? Começar. Sim, com certeza. Com certeza. Ó, scanner é um must. Sim. Não tem como ficar para trás mais. Ou scan service, ou investir no scanner, compra coletiva, 2 ou 3 colegas juntos, se unirem, dá para fazer, dá para se organizar nesse sentido. Uma impressora, eu penso que é assim, comprou o scanner,
6 meses, um ano depois, já vai começar a sentir necessidade. Falando a real. Eu não quero desenhar guia. Tudo bem, você vai poder receber um desenho de um planner e imprimir seu guia. Isso, imprimir sua placa, de repente. Imprimir sua placa. Pede para alguém desenhar e imprime sua placa. Não tem que fazer tudo, depende da sua rotina. Fran, tem colegas... não, pode terminar que depois eu vou te fazer uma pergunta. Então, tem colegas que falavam para mim, Cito, eu não faço cirurgia guiada porque demora muito para fazer. Mandava para São Paulo, Curitiba, Minas. Eu vou falar por mim. Fran, tem colega que manda para mim, falou, 24 horas o guia está na mão. Isso que eu ia te perguntar, se você está prestando esse serviço para colegas, se tem uma tabela aí, porque de repente é legal, né? Então, às vezes alguém está assistindo a live e gostaria de iniciar um casinho, se você faz esse serviço ou não, também é interessante. Sim. Porque assim, às vezes, e aí é um escopo, né, de possibilidades. Olha, eu queria aprender a ler uma tomografia. Sim. Beleza. Essa semana eu dei uma mentoria online para uma colega de fora, lá de Foz. Eu dei uma mentoria online mesmo com ela, para mostrar como que ela abre um software, e abre uma tomografia dentro do software. E aí eu falei para ela assim, olha, eu vou mandar um estudo para você e você vai poder apresentar para o seu paciente na tela do computador, mostrando em 3D, para o paciente entender. E ela falou assim, Ítalo, nunca... E ela falou depois para mim, assim, uma outra colega, não essa especificamente, mas ela falou assim, nossa, ela falou assim, vai ser muito fácil explicar por que eu preciso de um enxerto. Exato. Porque o paciente consegue enxergar. E é fantástico. Consegue ver. E aí ela falou assim, como ferramenta de venda, como ferramenta de compreensão para o paciente. De entendimento, né, Ítalo? Diferente de aí o paciente aberta lá, você do lado, e você falou, nossa, olha aqui, precisa de um enxerto. E ele, olhando. Exato. Então, assim, visualmente, tem colegas que têm uma TV no consultório, que usam tal, ou mesmo na tela do computador, mostra para o paciente, mostra tridimensionalmente o que seria o resultado, mostra tridimensionalmente o que é a colocação do implante, o que é o enxerto, e fica fácil a comunicação. E aí, facilitando a comunicação, facilita a venda. E não adianta, a gente tem que pensar assim, você está vendendo? Não, pera, calma. É o nosso trabalho. A gente... parte da nossa profissão. E faz parte. Nós somos promotores de saúde, mas com isso vem a venda dos tratamentos, né? Claro. Realmente faz parte. É o jeito que a gente sobrevive, afinal de contas, né? Exato. E aí, assim, ela falou assim, nossa, mas assim vai ficar fácil provar para o paciente que precisa do enxerto. Eu falei, exatamente. Então, nesse escopo de possibilidades, como fazer um estudo, como mostrar para o paciente é uma coisa, como fazer um estudo, falar, olha, dá para colocar implante aqui, não dá para colocar implante aqui, porque daí nessas mentorias, o que eu acabo fazendo? Eu troco experiência. Falo, na minha experiência, aqui não dá para colocar 2 implantes, é um só. Por exemplo, olha, aqui um resultado a médio prazo, eu acredito que seja melhor fazer esse procedimento ou usar um implante assim, porque o software está me falando, a experiência está me dizendo que vai ficar mais tranquilo de trabalhar dessa maneira. E normalmente a conversa é muito leve, é uma conversa muito amena e o colega entende e aí flui negócio legal e daí deriva um guia, deriva uma situação mais fácil de trabalhar. Por exemplo, em vez de fazer um enxerto de levantamento de seio, falando, aqui dá para colocar implante, você vai fazer uma minimamente invasiva, uma técnica de Summers ou uma osteodensificação, e aí o paciente fica feliz, o dentista fica feliz, menos trabalho, menos passos cirúrgicos e com resultado sempre previsível. Com certeza, que é o que a gente busca, né? Que é o que a gente busca. Estamos aí falando. E se a gente busca, o paciente também. Isso. Excelência, exatamente. Então, assim, Fran, é muito interessante ver como que isso começou de uma forma mais tímida e hoje, assim,
com os congressos, como de novo citando que a gente estava, a gente se encontrou lá, como isso está assim, numa abrangência muito grande, numa efervescência muito grande. Os colegas estão procurando cada vez mais e estão entendendo que isso realmente é o futuro e facilitando o nosso tratamento. Com certeza. Facilitando. E de forma interessante, o paciente percebe, nossa, mas ficou mais fácil fazer isso assim, né, doutor? Eu falei, Quando você falou, não vai ter mais a massinha, eu falei, não vai ter mais a massinha. Não acredito. O paciente fala assim, fica encantado. Eu falei, como você vai me moldar sem ter a massinha? E não tem. E aí, não ter a massinha já é uma coisa assim. Eu falei, nossa, no futuro, isso é muito legal. Eles, né? Para eles, assim, então, é isso aí. É uma coisa muito bacana. Então, essa experiência que a gente tem e a gente compartilha é de verdade assim, falar assim, olha, a gente como profissional, como profissionais da saúde, a gente promove saúde, a gente quer entender, a gente entende e quer que os colegas entendam, olha, você vai ter mais saúde trabalhando com isso também. Sim. Não só o paciente, você vai ter mais saúde. Porque você vai ter mais tempo para estudar e menos tempo de cadeira, de boca de paciente. Exato. E o paciente vai ficar tranquilo, você vai ser melhor remunerado. Exato. Nesse contexto de remuneração melhorada por conta de tempo, por agilidade e mais assertividade. Olha que palavra bonita, gostei. Assertividade. Eu gostei também. Gastou o português agora, hein? Vou usar. Isso aí. Ítalo, tá dando aí já um pouquinho mais de 1 hora da nossa live. Quando o papo é bom, a gente não vê o tempo passar, não é verdade? Pois é, foi um bate-papo assim, ó. Nossa, foi muito bom. Não sei se você quiser fazer mais alguma consideração, se eu vou pedir pro pessoal mandar perguntas, se alguém quiser dar um minutinho aí. E pra gente, de repente, responder mais alguma, se tiver. E se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Mas eu achei que foi muito produtivo. Sim, olha aqui, Tem bastante gente falando aqui para mim também, acho que tá no meu, né? Acho no meu aparece diferente do seu. Então, a pergunta. Talvez sim. Pode falar. Olha aqui, tem uma galera olhando aqui, falando que tal e tal. Acho que o que aparece para mim aparece para você também, né? Também tô achando, viu? Que é igual. Então tá. A doutora Sérgia falou aqui, o doutor Luiz Hernani também, o William, você tá vendo os mesmos que eu aqui ou não? Não sei não, acho que não, hein? Mas a partir do Jefferson. Acho que sim. Mas, Fran, eu acho assim que, vamos colocar assim, como consideração final, né? Se eu posso dizer isso. Perfeito. Como considerações, eu diria o seguinte, olha, quando você achar que você está gastando dinheiro na odontologia digital, pensa que você está investindo na sua qualidade de vida e na qualidade do seu resultado. Exato. Eu penso assim. Eu acho que esse é um resumo. Esse é um resumo. E eu falei uma frase na live da semana passada, a seguinte, né, Ítalo? Sempre que... O que é o caro, né? Pensar que você está gastando. É quando aquilo que você coloca o seu dinheiro não te traz nenhum retorno, nenhum benefício. Então, a partir do momento que você colocou o seu dinheiro e ele te trouxe retorno, tanto de qualidade de vida quanto financeiro, e ainda beneficiando o paciente, isso é investimento, isso não é gasto. Com certeza. Então, lá na frente realmente que nós precisamos pensar, né? Com certeza. O investimento num scanner, numa impressora, ele não pode ser medido por retorno imediato. Sim. Né? Mas eu acredito que ele deve ser medido por qualidade de resultado, de eficácia, de tranquilidade. Sim. E a percepção do paciente sobre aquilo que está acontecendo. A percepção do paciente, nesse sentido, ela é muito... A experiência do paciente, hoje fala-se muito de pegar os sentidos do paciente, ele tem que se envolver e tal. Isso é muito bonito, realmente é muito bonito. Mas assim, eu com quase 30 anos de profissão, eu vi assim... o produto ter mais importância que a embalagem e isso começar a inverter, e hoje a gente está voltando para um equilíbrio,
né? Isso. Você tem que ter uma embalagem bacana, claro, embalagem no sentido figurado, né? Sim. Claro, mas o produto, o resultado que o paciente recebe, ele, sem sombra de dúvidas, ele coloca em primeiro plano. Mesmo lugar. E isso, com a odontologia digital, a gente consegue uma embalagem bonita, Sim. uma embalagem moderna, uma embalagem, assim, um marketing bacana, um marketing, vamos dizer assim, como é que fala? Um marketing sozinho, como é que fala? Ai, orgânico, um marketing orgânico, porque o do próprio paciente vê o scanner, vê as coisas acontecendo, fala para os outros, ó, não teve a massinha, não teve isso. Esse marketing orgânico e ao mesmo tempo que o resultado, o produto, ele é superior. Eu acho que isso é bem rico de entender. É isso aí. Ítalo, então eu gostaria de te agradecer. Imagina, foi um prazer. Aceita aí meu convite, foi uma live muito boa, muito produtiva, fiquei muito feliz, muito obrigada de coração. Então, tamo junto, precisando de algo, Isso. estamos aí. E qualquer ótima coisa, noite, ótimo descanso para todo mundo. É isso aí. Aí, tendo outro dia, a gente bate um papo de novo, que isso é muito gostoso. Perfeito. Isso é prazeroso. Obrigadão. Sempre é. Tá bom? Beijo Até para todo mundo. mais. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau.